Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Mateus capítulo 8, a partir do versículo de número 5. Então a palavra diz assim, eu vou ler na linguagem de hoje. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. E ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa tão doente que não pode nem se mexer na cama, ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para o outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa do reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: Vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano ficou curado. Ou seja, era a cura do oficial do centurião romano. Este homem, como nas outras traduções já dizem, né, centurião, ele cuidava de 100 soldados. Aquele homem, ele tinha 100 soldados ao seu comando. Ele precisava cuidar daqueles 100 homens. Um deles estava muito doente. Quando ele ouviu, né? Ele viu que Jesus estava ali em Cafarnaum, ele foi até Jesus e pediu que Jesus curasse o seu oficial. E Jesus disse: eu vou lá curá-lo. Ele disse: Não, Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa. Eu dou uma ordem, os meus soldados me obedecem. Eu digo, vai lá, um vem cá, o outro já. E assim. Jesus, ele ficou surpreendido com a fé daquele homem. Tanto que Jesus disse para ele, né? Vá para casa, pois será feito como você crê. Como você tem crido? Você tem tido fé suficiente para crer que as coisas se resolverão, que as coisas irão mudar, de que Deus está no controle, ou você está agindo como Tomé? Eu tenho que ver para crer. Ah, não, isso aqui eu só acredito se eu ver. Muitas pessoas estão assim. Estão vendo o milagre do lado de fora acontecendo na vida de muitos. Tem um louvor da Cassiane que eu gosto muito, que diz, né? Faça a diferença. Deixe de ser multidão e seja uma benção. Toque suas vestes, chame o nome dele e o convide para ficar em sua casa. Faça a diferença, né? Veja o milagre do lado de dentro. Deus não te chamou para ser multidão. Quantos seguiam Jesus ali? E quando Jesus falou aquilo, nem Israel eu vi tamanha fé. Foi motivo para muitas pessoas refletirem se verdadeiramente elas estavam crendo, porque Jesus, ele conhece o nosso coração. Jesus conhece o pensamento, a intenção daquelas pessoas que estavam ali ao redor dele. Muitos só estavam seguindo por curiosos. Muitos estavam seguindo, mas não estavam crendo. Aquela mulher hemorrágica, ela enfrentou a multidão, tocou nas vestes de Jesus e foi curada.
Porque aquela mulher declarou no coração dela: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. Zaqueu queria ver Jesus, mas como ele era um homem de pequena estatura, ou seja, baixinho, Jesus não ia ver ele. Mas o que aquele homem fez? Ele tomou uma atitude, ele subiu numa figueira para ver Jesus passar. E Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. Jesus foi julgado. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, ele foi criticado. Vai ficar na casa de um pecador, de um cobrador de impostos. Sendo que muitos que estavam ali ao redor de Jesus também tinham pecados. Também eles não podiam jogar a primeira pedra no Zaqueu, porque eles também tinham pecados. Quando Zaqueu abriu a porta da casa dele, levou Jesus e os discípulos para cear com ele, serviu o melhor. Quando aquele homem se arrependeu do que ele fez, ele disse: Senhor, eu vou devolver quadruplicado aquele que eu defraudei. Quando aquele homem tomou essa posição, o que Jesus disse para ele? Zaqueu, hoje a salvação chegou na tua casa. Quando as pessoas creem de todo o coração, quando elas resolvem abandonar o erro e abandonar o pecado, a salvação entra, a bênção chega, a provisão vem. Mas nós precisamos crer. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Olha a fé desse centurião. Ele só disse: Jesus, dá só uma ordem e o meu servo vai ser curado, o meu soldado vai ser curado. A fé daquele homem, somente uma palavra, e muitas pessoas estão comendo, vivendo o fruto das suas palavras. Todos nós comemos do fruto que sai da nossa boca. O que tem saído da tua boca? Bênção, maldição. Você tem abençoado, você tem amaldiçoado. Não se esqueça que tudo que o homem plantar, com palavras, com atitudes, com gestos, ele vai colher. Tudo ele vai colher. Não adianta eu plantar cebola e querer colher batata. Eu vou colher cebola. Então, cuide o que você está semeando no mundo espiritual, o que você está lançando na vida do teu cônjuge, na vida do teu filho, na vida do teu patrão, no teu trabalho. Quantas pessoas amaldiçoam o seu trabalho, amaldiçoam o seu patrão? Porque eu tenho ódio disso aqui. Porque ele é rico, porque nós somos pobres. Gente, quantas vezes eu ouvi isso na minha vida? A ingratidão, a porta de emprego, se aquele homem, aquela mulher, aquela família, enfim, não tivesse aberto aquele negócio, aquelas pessoas não estariam empregadas. Quantas famílias dependem daquela empresa? Quantas empresas estão fechando porque as pessoas estão amaldiçoando o seu trabalho? Odeiam. Eu odeio isso aqui. Eu só venho para cá porque eu preciso. Quantas vezes eu já ouvi isso na minha vida? Quantas pessoas que vão trabalhar, mas não fazem o seu melhor, não dão o seu melhor. Eu fui contratado só para isso. É uma mente limitada. Pessoas são limitadas a receber mais porque tem uma mente pobre, escassa, pequena, mesquinha. Quantas pessoas estão comendo pão de dores porque é o que está saindo das suas bocas? Quantas pessoas estão sofrendo, estão perecendo porque falta conhecimento, falta entendimento, falta sabedoria naquilo que sai dos seus lábios. Ela não tem noção do tamanho poder que uma palavra tem.
As palavras são lançadas na vida de alguém, na vida de uma criança. Quantas crianças crescem ouvindo palavras depreciativas? Você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. O teu pai não presta, você também. Quantas crianças crescem com isso, creem nisso, porque é o que elas ouvem a vida inteira, desde a sua infância. Elas nunca ouviram uma palavra de bênção: você vai vencer, meu filho, você é uma bênção. Não. Eles amaldiçoam. Aí depois, quando realmente o filho é um zero esquerdo, o filho não presta, o filho vai para as drogas, o filho isso, o filho aquilo, aí muita gente eu já ouvi dizer: eu joguei pedra na cruz, o que eu fiz para merecer isso? Reflita, o que você falou lá atrás, na infância, na adolescência, na juventude do teu filho, da tua filha. Quantas vezes de repente você defraudou aquele jovem, dizendo que, olha lá, o teu primo, a tua prima, mas você nunca reconheceu, você nunca elogiou a pessoa que estava do teu lado, o filho que você gerou. Você amaldiçoou o filho que é a herança do Senhor. E daí hoje você olha para esse filho, para essa filha, muitas vezes numa vida de derrota, e diz: o que eu fiz para merecer? Não, o que você falou para merecer, o que você falou que você está colhendo, o que você lançou um dia na vida do teu filho, da tua filha. Reflita na vida do teu cônjuge. Quantas coisas você lançou, quantas palavras você disse. Deus perdoa o tempo da ignorância. Enquanto nós não temos conhecimento da verdade, Deus perdoa. Mas no momento em que você tem entendimento e você continua praticando as mesmas obras, as mesmas práticas, você vai ser cobrado mais ainda, mais severamente. Antes Deus tinha misericórdia porque eu não conhecia. Eu não tinha conhecimento que eu não posso falar palavras torpes, chocarrices, piadinha suja, né? Isso tudo está na Bíblia. Mas no momento em que eu tive conhecimento disso, eu mudei as minhas palavras. Eu mudei as minhas atitudes, os meus gestos, os meus atos. Eu peço, Senhor, coloca um anjo na porta, um guarda na porta da minha boca, cuidando do que vai sair de dentro dela. Me ajuda a ter domínio próprio. Me ajuda a refletir antes de falar. Por isso que, no calor de uma discussão, um tem que ficar quieto. Porque se os dois começarem a brigar, a discutir, e começarem um fala, outro rebate, um fala, outro rebate, e o outro amaldiçoa e o outro também, estão fazendo tudo que o diabo quer. Por isso que é melhor um se calar, ficar quieto, refletir, e no momento em que tiver a oportunidade de falar, conversar e dizer: pois é, você lembra aquele dia, você falou isso me feriu. Palavras ferem mais do que um tapa. Palavras machucam. Uma palavra lançada, ela é como uma flecha na vida de alguém. Quando você lança palavras sobre a vida do teu filho, os filhos são como flechas nas nossas mãos, nós lançamos eles. O que você tem lançado sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida do teu cônjuge? Você tem abençoado? Você tem olhado com os olhos da fé? Você tem feito como esse centurião que, quando olha para a situação, diz: Senhor, o meu marido é uma benção, a minha esposa é uma benção. Mesmo que não seja aos olhos naturais, mas você tem que dizer que é. Você tem que chamar a existência, porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas elas existem. Aquele homem disse: Senhor, dá só uma ordem e o meu servo vai ser curado. E é isso. Se no mundo espiritual
Você deu uma ordem para o mal sair da tua vida em nome de Jesus, ele vai sair. Se no mundo espiritual você disser em nome de Jesus, diabo, aqui não, enfermidade eu não te aceito, porque Jesus levou tudo lá na cruz, eu estou curado, eu estou sarado pelas feridas dele. Continua tomando teu remédio, continua fazendo o teu tratamento, mas continua confessando a palavra. É isso que você tem que fazer. Confessar a palavra, não confessar derrota, não confessar miséria, não confessar escassez. A tua vida só vai mudar quando você mudar o teu pensamento. A tua forma de agir, de pensar, de falar, tudo vai ser transformado. Tudo, Deus criou de que jeito, gente? Falando. Deus não fez assim, haja luz. Não, Deus disse, e haja luz, e haja o firmamento, e façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus falando com quem? Com Jesus. Vamos fazer eles à nossa semelhança, filho, à nossa imagem. Quando você lança sobre a vida de alguém, quando você usa a tua boca, a palavra diz isso, a pessoa usa a boca para abençoar e para amaldiçoar. Quando você diz para o teu filho, quando você diz para o teu cônjuge, você é um relaxado, você é um porco, você é isso, você está amaldiçoando uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nas consequências disso? E a palavra diz que toda palavra que a gente falar em juízo, nós vamos prestar conta diante de Deus. Deus perdoa o tempo da ignorância. Como eu já falei em outros devocionais anteriores, a minha mãe, antes de conhecer a palavra, ela também não tinha conhecimento. Ela chamava nós de praga, nós de peste. Mas quando ela conheceu a palavra, ela pediu perdão para Deus, ela disse, Senhor, me perdoa, porque eu amaldiçoava os meus filhos. Eu chamava meus filhos de praga, de peste, eu te peço perdão. E eu anulo tudo isso que eu lancei na vida deles. Mas quando a gente tem conhecimento, a gente ora, pede perdão para Deus e anula o mal que saiu da nossa boca. Só que, infelizmente, nós vamos sempre colher as consequências dos nossos atos, das nossas palavras. Então reflita nesta palavra. Lance palavras de fé, palavras de bênção, de amor, palavras que edificam. Por que Jesus disse que o que entra no homem não é o que contamina, mas é o que sai. É o que sai do homem, que fere. Uma palavra maldita, uma palavra mal colocada. Então nós precisamos analisar as nossas atitudes, como nós estamos procedendo. Jesus disse aqui, eu afirmo a vocês que isso é verdade, nunca vi tanta fé nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste, do oeste e se sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar, vão ranger os dentes de desespero. Você já parou para analisar nisso? Quantas pessoas que se dizem de Deus, no dia do juízo, vão ir para o inferno, vão chorar de desespero amargamente por toda a eternidade, porque o lugar que era para ser deles, hoje nós ocupamos. Os gentios que foram alcançados porque o povo de Deus que não reconheceu Jesus quando ele veio, eles rejeitaram Jesus e nós aceitamos. Nós não rejeitamos. Mas aquele que rejeita Jesus também vai ser rejeitado pelo Pai. Porque o que diz a palavra? Aquele que me ama, ama o meu Pai, porque eu e o Pai somos um. Então quem não ama Jesus, não ama Deus.
E quem não ama Deus, não ama Jesus, como é que vai dizer eu amo meu irmão? Não ama nada. Você só ama verdadeiramente o teu irmão se você se amar e se você amar Deus sobre todas as coisas. Então, reflita nesta palavra, reflita nas tuas atitudes. Muitas pessoas vivem uma mentira, mentem tanto e que se convencem das suas próprias mentiras, vivem num castelinho de enganos, numa casa de areia, que no primeiro vento, na primeira tempestade que bate, na primeira onda, a casinha desaba. Então reflita nisso, eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam alcançadas pela tua graça, edificadas, que elas renovem a sua mente, que elas renovem o seu entendimento, que o Senhor possa operar o milagre do lado de dentro na vida delas, que o Senhor possa ver a mudança do seu interior, Pai, para o exterior, que elas mudem as suas atitudes, os seus pensamentos, os seus atos, as suas palavras, a sua maneira de pensar, de agir, de proceder, e que verdadeiramente elas sejam abençoadas. Esta é a minha oração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.